E é um desafio pregar para a família. Eu me considero ainda muito jovem, eu tenho 30 anos, mas tenho uma experiência, já trabalhei com casais, agora nós trabalhamos com jovens casados, então para mim tem sido um grande desafio trazer essa palavra. Eu tenho 2 filhas, está vindo a terceira, a Ana, então eu creio que Deus ele me deu uma autoridade também para falar, para pregar sobre essa área, e eu creio, queridos, que vai fluir algo muito sobrenatural, porque se tem uma das coisas que eu sigo a direção do nosso pastor Cleito, sempre quando ele chama nós para compartilharmos uma palavra, ele sempre nos encoraja dizendo assim: fale aquilo que você vive. Então, queridos, tudo isso que eu vou compartilhar com vocês é fruto daquilo que eu tenho vivido e daquilo que eu tenho sido desafiado a viver todos os dias na minha casa. E nós sabemos que o plano inicial de Deus é a família. Ele estabelece o Éden, ele levanta Adão e Eva, então ele estabelece a família, ele se conecta em um relacionamento diário e muito íntimo com Adão e Eva. Nós vemos que o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra, o Senhor, às tardes, ele conversava de uma forma nítida, palpável com Adão e com Eva. Por que isso? Porque eles tinham uma conexão no Éden, a conexão, eles tinham introduzido na família e no jardim do Éden o Espírito Santo. E o Espírito Santo nós sabemos que ele é o canal de acesso ao Pai, então eles viviam essa intimidade profunda com o Pai, todos os dias. Nós sabemos a palavra koinonia é uma palavra que simboliza a intimidade profunda, a busca contínua por Deus, e também significa tudo aquilo que nós acessamos diante ao Pai, nós recebemos mediante aquilo que Ele sonha para as nossas vidas. Só que o pecado entrou no mundo e nós vemos uma destruição acontecendo na vida daquela família. Adão e Eva, eles cometem um pecado ali, eles comem daquele fruto que Deus estabeleceu para que eles não comessem, e o pecado começa a entrar, porém não somente comprometeu Adão e Eva, mas comprometeu uma geração. Nós vemos os filhos, o primeiro homicídio que acontece é com Caim e Abel. Nós vemos o que acontece fruto de ações dos pais que se colocaram em uma posição de não ouvir mais a voz de Deus e de quebrar essa conexão com o Espírito Santo. E nós vemos que eles são expulsos, Caim e Abel nasce, começa uma guerra interna entre eles, acontece o primeiro homicídio, como eu falei, e nós vemos uma vasta destruição sobre a terra. Nós vemos que aquele dia, talvez seria um dos dias mais tristes na história da humanidade, aonde o irmão que tinha autoridade para dar direção também, para ensinar muitas vezes o irmão mais novo, acontece algo terrível. E nós vemos que Deus, Ele não desistiu do propósito eterno, que é a família. Queridos, se tem 2 famílias que vai mudar o mundo, são a sua família e a família igreja local. Essas 2 famílias, elas têm o poder de transformar todo mundo. Então nós precisamos usufruir, introduzir novamente o Espírito Santo sobre as nossas famílias e usufruir daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porém Deus, Ele é tão gracioso, que muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi pessoas questionando, porque não foi estabelecido desde o princípio, aconteceu o pecado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não anseia por nós, para nós estarmos diante dEle por obrigação. Ele anseia nós estarmos dele conectado por prazer genuíno, por um prazer que envolve a abnegação do nosso ser, e nós nos conectamos com Ele para viver uma vida íntima e profunda com Ele. E Ele anseia por isso. Ele não queria Adão e Eva por obrigação. Ele sabia, Ele tinha um plano, um propósito eterno sobre as nossas vidas. E o que acontece? Ele envia Sete. A tradução do hebraico de Sete, do nome do terceiro filho de Adão e Eva, é apontado. Deus, Ele é tão maravilhoso que o homem peca, o pecado entra no mundo, eles começam a viver dores, o homem, a mulher começa a sentir dores de parto, o homem começa com o seu próprio esforço, com o seu próprio sacrifício, a conseguir o seu sustento. Porém Deus, Ele sabia que Ele tinha um propósito, que Ele não ia desistir, nem de mim, nem de você, e Ele envia Sete. Sete tem um significado muito grande, porque ele aponta um caminho. Eu quero ler com vocês a genealogia de Adão até Noé,
para vocês entenderem o que Deus ele fez por mim e por você. As traduções significa Adão homem, Sete apontado, Enos fraco e mortal, Cainã aflição e lamentação, Malael santo Deus, Jered descerá a ele, Enoque ensino e instrução, Matusalém quando ele for vir, Lameque ausente de esperança e Noé alívio e conforto. Deus ele aponta Sete e ele diz: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá a ele, trazendo ausente de esperança, alívio e conforto. Ele aponta Cristo em Gênesis 5. Ele aponta Cristo para ter a revelação e dizer: eu vou introduzir novamente o Espírito Santo sobre eles, e eles vão fazer com que a família deles seja a esperança para o mundo. Cristo em nós, esperança para o mundo, Colossenses diz isso. E nós precisamos introduzir, esse é o nosso papel, introduzir o Espírito Santo na família, porque isso aconteceu. Nós vemos o Senhor Jesus se entregando, se colocando para morrer por nós, e nós vemos Ele resgatando do inferno as chaves que nos prendiam, nos libertando, nos dando acesso ao Pai, através do Espírito Santo. E nós vemos a primeira vez, a primeira manifestação do poder de Deus, nós vemos Pedro ministrando, pregando para mais de 3.000 pessoas, que são acrescentadas naquele dia. 3.000 pessoas entendendo que a revelação de Cristo, ela precisa ser introduzida em nós, e precisamos começar a viver com o Espírito Santo de uma forma muito profunda, tanto em nós e dentro da nossa casa, dentro desse ambiente. Nós vemos a promessa que está em Atos 2:39, que diz assim: pois a promessa é para vocês e para os vossos filhos, ou para os seus filhos em algumas versões, porque Deus está dizendo: eu derramei o Espírito Santo. Pais, entendam, recebam isso como revelação, porque não é só para você, você precisa indicar e inserir o caminho na vida dos seus filhos, porque eles vão ser cheios do Espírito Santo, e eles vão mudar o ambiente onde eles estiverem, eles vão mudar tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos, os nossos filhos vão acessar. E eu tenho me questionado e perguntado a Deus muitas vezes: Pai, por que muitas vezes nós somos marcados, frustrados? Queridos, as marcas que nós tivemos vai servir de cura para a vida dos nossos filhos. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos como desafios de vida, nós vamos crescer em maturidade, introduzir o Espírito Santo, e eles não precisarão passar por isso, porque nós já vencemos tudo isso. Talvez você esteja perguntando: mas eu não tive uma mãe presente, eu não tive um pai presente. A Bíblia relata, Isaías fala: mesmo que uma mãe abandone o seu filho, eu, o seu Deus, jamais o abandonarei. Eu estou com você. Por mais que nós ensinamos os nossos filhos, por mais que nós mostramos o caminho para ele, se nós não mostrarmos o acesso ao Pai, eles vão ter ainda, continuar com vazio. Eu posso ser o melhor pai do mundo, eu posso ser aquele pai muito presente, porém eu como pai, a Cibele como mãe, precisamos ensinar o caminho ao Pai, para que eles possam desfrutar de uma vida íntima e profunda com Deus. E orando, buscando direção sobre isso, eu gostaria muito de ter ouvido isso, porque muitas vezes nós temos essas atitudes, e nós gritamos, falamos, queremos ter um autoritarismo sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa esposa, ou vice-versa, e muitas vezes estamos gritando e nada acontece, nada muda, nada transforma. Quantos já saiu de um culto e fala: cara, esse culto, cara, mudou a minha vida, esse culto transformou a minha vida, eu vou ter atitudes diferentes. Ou saiu de uma conferência assim: cara, eu já saí assim, de uma conferência, de um culto assim, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou ter atitudes diferentes. Porém, depois de uma semana, tudo volta ao normal. Eu começo a ter as mesmas atitudes do passado, eu começo a ter as mesmas atitudes que eu tinha, e o Espírito Santo ele começa a sair aos poucos, não é porque ele deseja isso, mas porque eu começo a expelir ele pelas minhas atitudes. E nós muitas vezes não temos revelação disso sobre as nossas vidas. As pessoas, os nossos filhos, o nosso cônjuge estão olhando para nós, eles precisam de direção, e eu tenho certeza que isso Deus ele vai nos dar hoje, em nome de Jesus. Eu tenho clamado por isso, para nós vermos uma família sadia, uma família que vai gerar frutos. Eu quero ler com vocês Isaías 26, 17 ao 18. Esse é um cântico de misericórdia. Diz assim:
Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento, não trouxemos salvação à terra. Cara, isso gerou uma crise em mim, uma frustração. Muitas vezes nós estamos gritando, estamos dando direção, estamos falando, mas nada acontece. E muitas vezes nós desistimos. Sabe o que Deus está falando? Continua naquilo que eu te ensinei, introduza o Espírito Santo, que isso vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Queridos, eu reconheço muitas coisas que os meus pais fizeram hoje por mim, porque eu casei. Eu tenho consciência daquilo que eles fizeram por mim, porque agora eu tenho filhos, e eu começo a ver eles como os meus pais me viam, e eu começo a ver o potencial que eles queriam despertar em mim, o amor que eles tinham por mim. Então nós precisamos fazer e criar alguns papéis dentro de casa, e eu quero destrinchar alguns papéis aqui com vocês, o papel da mãe, o papel do pai e o papel dos filhos, dos solteiros. Aí eu quero destrinchar isso com vocês, porque nós precisamos ter a clareza, não podemos cobrar ninguém daquilo que não ensinamos eles a fazerem. Não adianta nós cobrarmos dos nossos filhos, ou sermos cobrados de algo que nós não fomos ensinados a fazer. Muitas vezes crescemos com marcas, com traumas na vida familiar, porém a família exemplar não é somente uma família que derrama amor, mas é uma família que derrama perdão. E nós precisamos entender isso, perdoar, porque muitas vezes os nossos pais não tiveram revelação e ensino daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Então nós precisamos introduzir o Espírito Santo e começar a partir de nós uma revolução nas nossas vidas e na nossa casa. Precisamos criar um ambiente como era no início, um ambiente onde os céus eram manifestados na terra, onde a vontade do Deus Todo-Poderoso era manifestada na terra. Isso está disponível para nós hoje, não somente como o Êxodo fala, na criação do tabernáculo, o acesso ao sumo sacerdote, mas quando se rasga o véu em Cristo, derrama o Espírito Santo, eu e você temos acesso a essa intimidade profunda com o Pai e com o Espírito Santo. E precisamos ter revelação desses papéis que são fundamentais. Eu quero começar pelo papel da mãe. Salmos 131:2 diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Mães, vocês têm um papel fundamental de preparar a intimidade que os seus filhos vão ter com o Espírito Santo. Porque a mãe é aquela que acalma, é aquela que coloca ali organização nas coisas. Lá em casa, eu tenho 2 meninas, está vindo a terceira, rola lutinha lá, rola umas brincadeiras assim, e a Cibele é aquela que acalma. Gente, já são 10 horas, olha o horário do condomínio, porque não adianta, nós não vamos ouvir o Espírito Santo no meio da bagunça e da baderna. Nós só podemos usufruir do Espírito Santo em meio ao silêncio, à intimidade. A mãe, ela tem esse papel fundamental de ensinar os seus filhos a viverem uma vida íntima com o Espírito Santo, de levar os filhos a terem uma sabedoria, de usufruir daquilo que Deus ele tem para a vida dos seus filhos. A mãe, ela é a advogada fiel. Ela é a advogada fiel. Eu lembro de uma situação que aconteceu com a Isabela. A Isabela chegou com uma história meio confusa lá, de que uma criança tinha falado algo para ela e ela não tinha gostado. A mãe, não, Cibele, não, semana que vem, a hora que voltar às aulas, eu vou lá, eu vou conversar. Vamos entender essa história direito, pai. Vamos ver, aonde há fumaça, há fogo. Vamos ver a história. Tinha acontecido uma situação um pouco ao contrário daquilo que ela tinha compartilhado. Corrigimos ela, ensinamos ela. Mas, queridos, a mãe é aquela que protege, é aquela advogada. O filho pode ser o mais errado possível, mas ela vai proteger, ela vai cuidar, ela vai defender os direitos do seu filho. Ela vai defender isso. Então nós precisamos muito assim dessa sensibilidade, mães. Os pais, eles podem colaborar. Eu vou falar a função do pai. O pai, ele pode colaborar, mas a mãe é a que cria isso, esse ambiente profético, aonde os filhos vão desfrutar dessa intimidade com o Espírito Santo. Um outro papel fundamental da mãe é a criação de vínculos. Queridos, as mães, elas têm um papel assim
sobrenatural de criar os filhos em um ambiente onde eles vão ser ali de uma forma tão bem consigo, que eles vão conseguir se relacionar. Queridos, uma dica que eu tive, assim, que fez toda a diferença na minha vida: se você quer ser uma pessoa de sucesso, saiba se relacionar, saiba criar vínculos com pessoas. E a mãe, ela tem essa função de levar o seu filho a criar esses vínculos profundos, não vínculos rasos. Se a mãe não tem amizade, se a mãe não tem vínculos, isso é gerado na vida dos filhos, e eles não conseguem criar esses vínculos com outras pessoas. Já viu aquelas crianças, aquelas pessoas que desconfiam de tudo? Não criou vínculo, tudo acha que está falando mal dele, não criou vínculo. A mãe tem esse papel fundamental de levar o seu filho a se conectar não somente com o Espírito, mas se conectar com as pessoas. É por isso que os Salmos diz: acalmei a minha alma, porque quando a minha mãe me amamenta, quando eu me conecto com a minha mãe, ela mostra o caminho ao Espírito Santo, e eu acalmo a minha alma, porque aquilo me consola. Nós vemos que essa criação de vínculos muitas vezes geram adultos frustrados, adultos mimimi, não pode ouvir nada que fica melindroso, não pode ouvir nada ao contrário daquilo que pensa, que já quer sair da igreja, não gosta mais de tudo aquilo que ele viveu, mas ouviu alguma coisa contrária daquilo que ele pensa, ele para, porque não criou vínculos saudáveis, vínculos sustentáveis. E a mãe, ela tem essa função de criar esses vínculos, de levar os filhos a essa direção. Um outro passo que a mãe, ela precisa inserir na vida dos seus filhos é a nutrição. A nutrição, não somente de elementos que nós vamos nos alimentar fisicamente, a comida, que a mãe tem essa didática de nutrir os filhos, de nutrir o esposo, de ensinar ali os seus filhos, a sua esposa, a ter uma alimentação saudável, a viver uma alimentação. A mãe que muitas vezes prepara ali a comida, mas a mãe, ela tem uma função muito maior do que só nutrientes que nós ingerimos. A mãe, ela tem uma função de nutrir os filhos com sentimentos positivos, e que vai fazer com que o Espírito Santo usufrua da vida dos filhos. E ela precisa nutrir com palavras, com gestos, com sentimentos ali que vão nutrir os filhos daquela sensação mais prazerosa que eles precisam sentir. Queridos, uma coisa que muitas vezes nós temos deixado, não na nossa igreja, glória a Deus por isso, mas a gente quer que o mundo ensine os nossos filhos, que a escola ensine os nossos filhos. Cara, sabe quem vai ensinar? Somos nós. Isso é o maior privilégio que nós temos nessa terra, de ensinar os nossos filhos a viverem o potencial máximo que eles têm. E nós precisamos disso. Precisamos, mães, ensinar os nossos filhos a serem nutridos com a palavra de Deus, a serem nutridos com aquilo que é eterno. Precisamos levar essa nutrição a eles, esses elementos da palavra que você, cheia do Espírito Santo, vai compartilhar com ele e vai mudar a vida dele, ou a vida dela. Então eu tenho certeza disso, que quando a mãe entende essa revelação de nutrir os filhos começam a ter uma vida totalmente diferenciada. O terceiro papel da mãe, a organização. Como eu falei, em meio ao caos, a mulher rixosa, ela é uma mulher goteira que fica causando confusão, intriga dentro da sua casa, gritando, falando alto, situações que levam à desorganização do ambiente familiar. E hoje nós vemos muitos jovens que se levantam, muitas vezes não conseguem ser organizados, e muitas vezes achamos que são coisas comuns. Precisamos ensinar os nossos filhos nas pequenas coisas. Os nossos filhos, eles crescem, ou quando crianças, eles deixam os brinquedos jogados, ou ele deixa o guarda-roupa desarrumado quando adolescente. Porém, se nós não ensinarmos para eles serem organizados com os brinquedos, serem organizados com o guarda-roupa, eles nunca vão ser organizados na sua vida financeira, na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Vão ser homens que vão passar por muitos desafios de desorganização. Se tem uma coisa, mãe, que você precisa ensinar, é justamente esse papel, fazer com que os seus filhos, desde o começo, desde o início, ensinem eles a serem organizados. Eu lembro de uma situação que nós estávamos em um consultório, a Isabela brincando, bem pequenininha, ela brincando com as questões de montar, ela terminou, chamou para a consulta, voltou, e nós estávamos indo embora. Sibeli olhou para ela e falou assim: Isa, você precisa arrumar os seus brinquedos, que você acabou de brincar.
Ela foi lá, colocou tudo dentro de uma caixa. Eu estou falando isso para vocês não como um mérito meu, porque isso é minha obrigação, não é mérito. É obrigação do pai, é obrigação da mãe ensinar esses valores. Perguntaram para um dos diretores do Facebook, qual que é o maior segredo da sua vida? Ele falou, eu chego no horário. Sem organização, nós não conseguimos nem ao menos chegar no horário das coisas. Não conseguimos nem ao menos exercer aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Pessoas desorganizadas não conseguem viver uma vida íntima com Deus, porque não conseguem tempo. Muitas vezes a desculpa para nós não orarmos é o tempo. Queridos, se você não tem tempo para orar, você está fazendo muita coisa que Deus não te chamou para fazer. E nós precisamos ter essa consciência, porque o Espírito Santo, ele vem sobre os pais, sobre as mães, e nós introduzimos ele como um canal de bênção sobre a nossa casa. Então o papel da mãe, ele é muito, assim, excepcional. Eu vejo muitas mães criando tudo isso de uma forma muito sensacional. Vínculos, nutrição e organização. São esses 3 pontos que eu acredito sejam os mais importantes para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar. O papel do pai. O papel do pai. O pai, ele é aquele que dá direção, é aquele que dá propósito para a vida dos seus filhos. Perdão. Precisamos fazer, pais, que os nossos filhos exerçam o potencial máximo que Deus deu para eles, através de uma direção clara, daquilo que você como pai sonha para a vida dos seus filhos. Mostra o caminho que ele deve andar e ele jamais se desviará dele. Esse é o meu papel como pai e o seu papel. Jovens que vão casar, entendam isso. Eu recebi agora ali do Will, que vai casar esse ano ainda, se eu não me engano. Ele falou, Walter, muito obrigado pelas palavras do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe por quê? Eu já tenho a solução para o meu casamento. O meu casamento desde o início será um sucesso. Então pegue isso como uma vacina para você aí. E o pai, ele tem essa função de levar o seu filho a viver tudo isso. O pai, ele tem o propósito, Deus estabelece o propósito do pai de pegar o filho pela mão, como diz Deuteronômio, e andar com ele no caminho. Queridos, nunca vamos levar os nossos filhos a lugares que nós nunca fomos. Não adianta nós não orarmos, não adianta nós criticarmos a igreja local e querer que os nossos filhos não vivam isso, porque eles vão viver. Os nossos filhos, eles vão ser ali, pais, você vai ser somente o trampolim para que eles enxerguem coisas muito maiores. E isso começa no seu tempo com Deus, declarando, profetizando sobre a vida dos seus filhos, mostrando o caminho que eles devem seguir, através da oração, através de não quebrar princípios estabelecidos na palavra. Ontem eu passei uma situação que para mim foi muito difícil, foi muito triste assim, para mim assim, eu confesso, mas foi algo que Deus, no meu tempo com Deus, Ele falou, parabéns por essa atitude sua. Nós sabemos que estamos em um tempo de jejum aqui na igreja, 21 dias, e eu convidei a minha família a entrar nesse propósito. A Cibele não pode tirar alimentos, então ela fez de redes sociais, tirou muitas outras coisas que ela está grávida. A Bia, ela está fazendo 2 refeições, tirou uma refeição da noite. E a Isabela, por ser uma criança, não podemos tirar as refeições da criança. Então nós falamos para ela, tira aquilo que você mais gosta. Aí ela falou, o que eu mais gosto é o refrigerante. Vou jejuar 21 dias pelo refrigerante. Glória a Deus por isso. Nós oramos, selamos o nosso jejum ali, vamos viver isso. Chegou ontem, uma galera foi em casa, fizemos aquele churrascão e tinha 2 Coca-Cola trincando de gelo. Ela, diante de mim, falou, pai, não é justo o que você está fazendo comigo. Você trouxe Coca-Cola para dentro de casa, bem assim. Aí eu falei, sim, nós estamos aqui em um churrasco e quem trouxe foram as pessoas que nós estamos fazendo churrasco. Não é justo. Começou a chorar. Mas ela chorava, queridos, ela chorava que parecia que tinha acontecido algo muito sério. Ela chorava assim, tipo, tentando negociar com a gente. Pai, mas libera, depois eu oro de novo. Tentando negociar de várias formas, porque eles são espertos, eles sabem. E eles começaram a negociar, ela começou a negociar comigo. Falei, não vai tomar. Abracei ela, chorou. A Bia estava, o Caio e a Lari estavam, choraram demais em casa. Ela chorou demais.
mas eu não dei. Sabe por quê? Porque ela vai ser bem sucedida. Quando ela tiver um princípio à frente, ela não vai desistir. Ela vai lembrar, o meu pai me deu direção, meu pai me deu propósito, e eu não preciso desistir, porque Ele está comigo. É isso que Deus sonha para as nossas vidas. Quando introduzimos o Espírito Santo sobre nós, pais, nós começamos a dar um destino para os nossos filhos, que eles vão viver coisas que nós nunca vivemos. A Bia, ela fez 15 anos, eu desafiei ela a ler um livro por semana. Ela acabou de fazer 15 anos, tem um mês que ela fez 15 anos, ela já leu 5 livros. Aos 18 anos, ela vai ler mais de 150 livros. Ela vai ser uma das líderes mais influentes dessa igreja, porque eu estou dando destino para ela. Eu declaro para ela e dou objeções e ensino ela a se nutrir também, junto com a Cibele, dos valores eternos da palavra de Deus. E nós precisamos disso, desafiar. Pais, não criem filhos Nutella. Criem filhos, estabelecem eles na palavra, ensinem, disciplinem, mostrem o caminho para eles. A outra função do pai é limites. Precisamos, porque os limites é o que estabelece o caráter. Precisamos inserir nos nossos filhos que existem decisões que eles vão tomar, que muitas vezes vão levar para eles para os caminhos errados. Limites. Eu lembro de uma vez, o meu pai está aí, ele vai lembrar. Eu lembro de uma vez que eu não fui votar. Olha isso, uma história que é verdade. Eu não fui votar, fiquei rebelde, não fui votar. O meu pai só esperou eu chegar em casa. Filho, mas naquele dia eu tive uma lição de cidadania e de caráter. Homem que é homem dentro de casa, exerce isso. Meu pai me deu um couro, literalmente, não tenho vergonha de dizer isso, porque eu aprendi uma lição de cidadania. Ele me deu uma lição de homem, de caráter. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Aquilo começou a mudar a minha vida. Aquilo começou a entrar assim no meu coração. Eu falei, uau, ele não está para brincadeira não. E nós precisamos criar esses limites nos nossos filhos. Eu vou contar uma história, é real essa história. Existia um pastor que ele não inseria limites, que eles não é da nossa igreja, não é de igreja que vocês conhecem, foi uma história que eu li real em um livro, mas é muito legal. E esse pastor, ele não inseria limites na vida dos seus filhos. Ele não colocava limite na hora que tem para colocar, e ele queria colocar e muitas vezes em público. E nós sabemos, se nós não colocarmos limites dentro da nossa casa, nós vamos passar vergonha fora de casa. E esse pastor, ele pregando aqui, um moleque correndo para a igreja e tal, o menino correndo, e vai para cá e vai para lá, derruba, bate nas cadeiras. E esse pastor, ele se irritou, falou, agora eu te pego. Largou o púlpito, a igreja inteira olhando, largou o púlpito e correu atrás do menino. Quando chegou mais ou menos na mesa de som, sabe quando você pega a criança e coloca ela aqui no seu cangote aqui, e você vai levando ela assim? Ela olhou para trás, a criança olhando para trás falou, igreja, ora por mim. Sabe por quê? Não colocou limites na hora certa, vai passar vergonha. Precisamos ensinar esses limites para os nossos filhos, porque são decisões que vão influenciar no caráter dele. Precisamos ensinar esses limites daquilo que não pode e daquilo que pode. Sabe o que acontece? Muitos homens crescem sem limites e não sabem discernir e não têm maturidade para saber o que é graça e lei. Porque quando os nossos filhos eles estão crescendo, nós ensinamos eles em meio a regras, a lei. Vocês concordam comigo? Que nós ensinamos, não pode, isso você não pode, isso você não deve fazer. Isso é uma lei, é uma regra, não pode. Porém, quando nós crescemos em maturidade, em entendimento, e os nossos filhos crescem, nós precisamos exercer da graça de Deus sobre a vida deles. E nós precisamos criar esses limites através da graça e do amor do Pai que está em nós. Porque os nossos filhos, eles vão errar conosco, eles vão errar. Mas quando existe a graça sobre as nossas vidas, nós começamos a usufruir daquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa família, e nós começamos a levar os nossos filhos a uma maturidade de viver na graça. Porque todos concordam comigo que a graça, ela só veio para alinhar mais ainda os nossos corações, porque a lei está dizendo não adulteres, a graça está dizendo se você olhar, você está pecando. Então nós precisamos ser homens e mulheres maduros o suficiente para viver na graça. Precisamos entender que a graça, ela é mediante a morte de Cristo, que não foi de graça. Jesus, ele pagou um alto preço
para inserir um limite nas nossas vidas e nos conectar com o Pai. É por isso que nós exercemos a graça de uma forma muito sobrenatural. Nós, através do amor do Pai, recebemos essa graça e começamos a nos interagir com o Espírito Santo, e Ele começa a colocar limites em nós. Quantos aqui oram e já foi confrontado por Deus? Isso é demais. Eu amo ser confrontado por Deus. Sabe por quê? Porque eu cresço. Deus coloca limites na minha vida. Walter, não é esse o caminho. Deus é muito real, Ele é muito palpável, e quando a gente tem esse relacionamento com Ele, nós precisamos aprender a ouvir, a discernir, falar: Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Precisamos ser homens que vão ensinar os nossos filhos a ser abnegados. Precisamos disso. Precisamos ensinar os limites para que eles possam aprender a criar uma abnegação, para que eles vivam não somente para aquilo que o umbigo deles estão dizendo, mas para aquilo que Cristo tem como propriedade e propósito para a vida deles. É isso que Deus Ele quer fazer quando a gente introduz o Espírito Santo na nossa família. O outro papel do pai é a proteção. O pai, ele protege os seus filhos. Eles têm ali a função primordial de cuidar, de zelar pelo ambiente da casa. Queridos, para a mulher é desafiador, mas as mulheres cheias do Espírito Santo conseguem ser submissas à missão do marido. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe o que está dizendo isso? Um amor sacrificial. Sabe quando está acontecendo a final do Corinthians, a final do seu time? Quando ela exerce um pedido, aquilo tem que ser um sacrifício para você. Só que aquilo começa a se tornar tão prazeroso, porque você a ama. Foi isso que Cristo fez. Cristo não morreu por nós por um sacrifício. Aconteceu o sacrifício, mas Ele morreu por nós, por amor sacrificial. Então Jesus, quando Ele dá essas instruções para nós precisamos exercer isso dentro da nossa casa. Porque quando nós nos abnegamos, homens, para viver e servir as nossas esposas, nós ensinamos filhos homens a quererem fazer isso com as suas esposas, e ensinamos as filhas mulheres a escolherem homens que vão fazer isso por elas. Precisamos disso. Esses dias eu cheguei em casa, a Isabela falou: pai, estou triste. Falei: por quê? Você não abre a porta do carro para mim, só para a mamãe. Comecei a abrir a porta do carro também para ela. Sabe por quê? Quando o Zé Curubu colar nela, ela vai entender, filho, que precisa ter um homem que vai dar direção, caráter, e ela vai saber: eu tenho tudo no meu pai. O que eu preciso agora é criar um relacionamento, que eu vou sim me casar. Eu não tenho orado pelo celibato delas, eu tenho orado para elas se casarem, serem muito prósperas com seus maridos ali, e com os meus filhos. Eu vou ter ainda 3 filhos ainda, em nome de Jesus. E isso, filhos assim, só para explicar, minha mãe está aí, né? Só para deixar claro, minha mãe e meu pai estão aí, eles vão, mais um filho, Walter. Elas vão casar, e os maridos das minhas filhas vão ser os meus filhos também. E só para deixar bem claro aí. E então nós precisamos fazer isso, cara, precisamos disso. A família é algo sobrenatural, é algo que Deus constituiu para que nós desfrutássemos dos céus na terra. Quantos homens muitas vezes não têm prazer, porque não foi estabelecido limites para eles, não têm prazer de estar com a sua família. Cara, ame estar com a sua família, porque quando você está com a sua família, os céus estão abertos sobre vocês. Os céus estão abertos e nós conseguimos receber tudo isso. Precisamos zelar a proteção dos nossos filhos, o cuidado. Precisamos ser leões que vão zelar pela proteção deles. Esses dias fui levar a Isabela, nos primeiros dias de aula, eu levei a Isabela na escola, e uma mãe e um pai, eles estavam, foi só uma mãe, só estava a mãe, e a mãe, ela começou ali a empurrar a criança, e a criança: não mãe, não, começou um choro, um escândalo, ela começou a gritar, ela começava a bater o pé assim na porta da escola, e a mãe: se você não for agora, você vai ver o que o seu pai vai fazer quando você chegar em casa. Falei: misericórdia. A criança, ela foi, mas ela foi com o olho desse tamanho, e a Isabela assistindo tudo. A Isabela ficou assim parada. Querido, você acha que ela vai desfrutar daquilo que a escola tem para ensinar ela na educação naquele dia? Ela se sentiu desprotegida. Quando nós desprotegemos a nossa casa, o diabo lança setas na vida dos nossos filhos. E eu sempre oro com a Isabela, com a Bia,
a Bia ainda está aqui com 15 anos, está estudando, filho, na porta da escola é beijinho no rosto, tchau, tchau, e estou te olhando, não tem essa não, me deixa na esquina, não, na frente da escola, beijinho no rosto, isso traz proteção sobre ela. Precisamos ensinar para os filhos que isso é um privilégio que eles estão tendo, é um privilégio. A minha mãe fez muito isso comigo. Eu lembro, a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu não tinha assim muita organização e eu queria desistir do trabalho. Na primeira semana, o belezão começou a trabalhar, na primeira semana queria desistir da parada. Minha mãe falou, ah é? Você vai desistir? Só que você não entra aqui em casa não. Você vai continuar a trabalhar. A mãe te ama, o pai te ama, vamos te ajudar, mas você vai continuar a trabalhar. Eu levo você, nem que eu tenha que te levar até lá, mas você vai continuar a trabalhar. Você vai continuar. Porque eles ensinam para nós esses limites, mas eles também nos protegem, mostrando o caminho. E eu vejo a vida deles, eu vejo o quanto são trabalhadores. A minha mãe, ela começou a trabalhar, porque a minha mãe, ela não teve os pais, como eu tenho esse privilégio. Aos 14 anos, a minha mãe ficou órfã. Porém, ela buscou isso de uma forma tão profunda para nos criar, para me criar, que eu sou filho único. E ela buscou tudo isso, porque ela amava e ela queria que eu vivesse melhor. Minha mãe e meu pai chegaram a levar marmitas com arroz, feijão e banana, para me dar o melhor dentro de casa. Só que muitos pais têm vendido o propósito, como Judas e Esaú vendeu. Só que nós precisamos ser pais que não vamos vender o nosso propósito. Precisamos ser pais que vão entender a revelação, introduzir o Espírito Santo e fazer com que os nossos filhos vivam e exerçam o melhor nessa terra, o melhor. Quero pegar os filhos agora, glória a Deus, aleluia. Filhos, jovens, o seu papel também é fundamental no convívio da família. É fundamental naquilo que Cristo, Ele tem não somente para as nossas vidas, mas para a sua geração futura. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o teu Senhor te deu, o teu Deus te dará. Jovens, filhos, todos nós também somos filhos. Se tem algo que vai nos prolongar a viver dias muito produtivos aqui na terra, é a forma como honramos os nossos pais. Eu me converti e o ensinamento que eu tenho hoje, eu não tive muito o privilégio de ter isso dentro de casa, quando eu era jovem e adolescente. E muitas vezes eu não honrei os meus pais. Porém, eu tenho tomado uma atitude diferente. Eu sei que eu erro, todos nós erramos, mas o meu papel é honrar a vida dos meus pais, mesmo casado. Eu tenho o privilégio. Eu não sou muito fã de ir em supermercado, em feira, mas aquilo se torna um prazer tão grande. Quinta-feira, na maioria das quintas, eu vou fazer feira com a minha mãe. Cara, aquilo se torna um prazer tão grande de estar com ela, tão grande de ver o que Deus também está fazendo na vida dela. Eu pego o carrinho, levo o carrinho de feira para ela, nós comemos um pastel, tomamos um caldo de cana. Tudo bem que a gente está fit, né, mãe? A gente não está tomando caldo de cana, mas nós tomamos ali uma água de coco, ali nós ficamos juntos. Aquele momento é magnífico, é sobrenatural. Precisamos, jovens, filhos, honre os seus pais. Vemos jovens querer mudar a Ásia, querer mudar a África, querer mudar a Europa, mas não arruma a cama. Vemos jovens querendo viver um avivamento genuíno, mas não diz para a mãe, mãe, eu te amo. Como vai dizer para um povo perdido lá fora que ama, se não faz com os pais? Precisamos aprender os princípios e os valores elementares da palavra de Deus. Precisamos isso. Mateus 19:19 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo. Deus está dizendo assim: se você não honrar o teu pai e a tua mãe, você não vai conseguir amar o próximo, porque isso está estabelecido na palavra. Aí você pode me falar, Walter, você não conhece o meu pai, você não conhece uma mãe, mas a palavra de Deus não está dizendo, se o seu pai for bom, você honre. Ele está dizendo, honre, independente daquilo que o seu pai ou a sua mãe é. E o primeiro princípio que o jovem precisa estabelecer é a submissão àquilo que os pais têm como objetivo para a vida dele. Nós precisamos entender isso, que a submissão, ela abre portas, ela abre um caminho
sobrenatural para nós acessarmos o Pai. Jovens insubmissos aos pais não conseguem entender o senhorio do Senhor. Então, jovens, sejam submissos. O próximo passo, obediência. Sejam obedientes aos seus pais. Quanto já viu aquelas crianças que muitas vezes você dá uma ordem para ela, mas por dentro dela ela está cheia de razão. Eu tenho razão. Muitas vezes crescemos assim, os nossos pais nos dão uma orientação, ou os nossos líderes espirituais nos dão, que eles são instituídos como os pais nas nossas vidas, nos dão uma orientação, e muitas vezes, eu vou obedecer porque eu estou aqui mesmo. Isso não é obediência, isso é uma obediência falsa. A obediência verdadeira é quando eu me conecto ao coração do Pai, eu entendo que aquilo é uma revelação sobre a minha vida, e eu falo, uau, eu preciso obedecer porque é bênção para mim. Isso é obediência. Obediência é algo muito mais profundo daquilo que a gente imagina. Outra coisa que o jovem precisa ter, transparência com os pais, transparência com os pais espirituais, porque a transparência, ela nos cobre com uma proteção dos céus sobre as nossas vidas. Cobre, nós estamos cobertos de uma proteção, sabe por quê? O pai que não conhece o seu filho, ele está tendencioso a fracassar. Tanto o pai quanto o filho. Precisamos ser transparentes com os nossos pais, e pais, sejam transparentes com os seus filhos. Nós vemos a história do filho pródigo. O filho pródigo se rebela, ele sai da casa do pai, porém nós vemos o irmão que fica. Ele não é transparente ao pai, porque se ele fosse transparente, o pai ia falar muito antes dele se rebelar de novo. O pai ia falar para ele, filho, tudo isso é seu, desfruta disso. E muitas vezes nós não somos transparentes, criamos uma capa, uma coluna na nossa frente com os nossos pais, uma barreira, e não conseguimos acessar aquilo que os nossos pais têm para nos passar. Muitas vezes achamos sim que os nossos pais são ruins, errado. Queridos, muitas coisas que os meus pais falaram, sabe quando eu valorizei? Eu vou voltar no começo, quando eu casei. Hoje eu valorizo. Júnior, arruma as coisas. Júnior, arruma a cama. Júnior, valoriza isso. Júnior, valoriza aquilo. Hoje eu entendo, porque hoje eu sou pai. Então nós não vamos clamar, como nós vemos Isaías clamando, que nós sentimos dores de parto. Sabe por quê? Que quando nós introduzimos o papel que eu acabei de compartilhar com vocês, tanto do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa, isso se torna tão natural, que a gente começa a exalar o Espírito Santo dentro do nosso lar. Queria te convidar a ficar de pé. Oh, aleluia. Pai, Senhor, nós, como pais, não queremos vender o nosso propósito. Assim como Judas, ele vendeu o propósito dele por tão pouco, Pai. Pai, o nosso propósito como pais é fazer com que os nossos filhos, eles vivam o melhor do Senhor. Pai, o meu papel como homem é fazer com que a Cibele viva cada vez mais protegida, acolhida pelo Senhor. Pai, o papel da Cibele é que eu seja um homem e as minhas filhas sejam organizadas, que nós criamos vínculos saudáveis e sustentáveis. Pai, o meu papel como filho é me submeter, é honrar, é obedecer e é ser transparente com os meus pais. Senhor, se tem algo que eu mais amo nessa terra, são as duas famílias que o Senhor me deu. A minha família e a igreja. Pai, nós temos o poder de transformar a nação. Se você estiver com a sua família aí, abrace ela. Reforce para o seu cônjuge ou para o seu filho. Jovem, se os seus filhos não estiverem aí, se os seus pais não estiverem aqui, como um ato profético, procure alguma família. Senhor, não há nada mais real.
Yesu yara shekalasu yanaba. O ar em meus pulmões. Shuyandara surikere basho. Yesu yandara Teus shoralasu. pensamentos